Olá, estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre cirurgia do diabetes. E quem ficar até o final desse vídeo aqui, ó, eu vou mostrar aqui como é que é um modelo, um mecanismo da cirurgia do diabetes tipo 2 aqui nesse vídeo aqui, tá certo? Mas só vou mostrar para quem ficar até o final. Só vai assistir isso aqui, essa cirurgia aí. Tem 2 vídeos mostrando a cirurgia. Só vai assistir quem ficar até o final aqui comigo desse vídeo de hoje, tá certo? Eu vou falar sobre pré-operatório hoje, que é um tema muito interessante para quem está com vontade de fazer, pensando em fazer a cirurgia do diabetes tipo 2, a cirurgia metabólica, tá bom? Vamos lá, vou chamar a vinheta aqui, quando voltar eu vou falar sobre cirurgia do diabetes tipo 2 e o tema de hoje será pré-operatório. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal novamente. E hoje, então, vamos falar de um dos temas mais interessantes, mais importantes para quem está pensando em fazer a cirurgia do diabetes. Para quem tem diabetes tipo 2, não consegue controlar e está pensando em fazer a cirurgia metabólica, que é o pré-operatório. Essa etapa é muito importante, é fundamental. E é nele que começamos a transformar o paciente. É nele que a gente começa a trabalhar, através dos exames, da preparação, já começamos a transformar o paciente durante essa etapa. Ela é muito importante. E também começamos a trabalhar o paciente, a questão dos hábitos dele, para poder garantir, dar maior chance que esse paciente possa ter bons resultados, possa ter um sucesso depois da cirurgia. Então, fique comigo até o final aqui, porque eu vou passar para você o passo a passo, tudo que realmente é importante para você que tem diabetes tipo 2 e quer fazer a cirurgia e que precisa passar por essa etapa tão importante que é o pré-operatório, tá certo? Então, por que o pré-operatório é tão importante? Por que ele é fundamental, tá certo? Muita gente pensa que a cirurgia começa dentro do centro cirúrgico. E claro que não. Claro que não é isso. A cirurgia começa muito antes disso, começa no pré-operatório. E é nessa fase que nós vamos avaliar a saúde, a sua saúde, para poder entender o tipo de diabetes que você tem, corrigir os riscos, preparar o seu organismo para poder ter uma melhor resposta metabólica após a cirurgia, para poder controlar o seu diabetes. Por isso que a gente sempre fala que o pré-operatório, o bom pré-operatório, aquele que a gente realmente vai a fundo no paciente, diminui a chance de complicação, melhora a cicatrização, facilita a recuperação do paciente e aumenta a chance, claro, de controlar o diabetes para poder entrar em remissão completa e até mesmo evitar parar o uso das insulinas, das medicações. Então, o pré-operatório é, na verdade, o primeiro passo para você conseguir o tão sonhado controle do seu diabetes, tá certo? Tudo começa no pré-operatório, que é fundamental. Exames necessários para poder fazer. Então, nessa etapa, além de preparações com equipe multidisciplinar, que a gente vai falar também, equipe médica, existem os exames de pré-operatórios, tá? Dentre esses exames, nós pedimos os exames de sangue completo. Nesses exames é que a gente avalia a função renal, a função do fígado do paciente, a parte hormonal desse paciente, inclusive pedindo a dosagem de insulina, vitamina D, vitamina B12, vitaminas do complexo B, né? Ferro, zinco. Também vamos para a parte cardiológica, pedimos eletrocardiograma, ecocardiograma, Doppler de membro inferior, pedimos risco cirúrgico para o paciente para que ele possa ser avaliado pelo cardiologista para poder ver como é que está a função cardíaca. Pedimos ultrassom para o paciente para poder ver como é que está a parte hepática, o abdômen dele, tá certo? E também pedimos teste de esforço para poder avaliar uma possível isquemia. O paciente que tem diabetes tipo 2, gente, aqui abre um parênteses, ele tem uma chance maior de fazer complicações cardiológicas, infarto, pode, né? É comum acontecer isso no paciente que tem diabetes, mas o mais perigoso é que no paciente que tem diabetes tipo 2, pode ocorrer um infarto silencioso. Por isso que a gente pede também o teste ergométrico, tá certo? E ele serve para poder nos orientar que você vá o mais seguro possível para a cirurgia. Claro que toda cirurgia, mesmo fazendo tudo isso aqui, ela vai ter os seus riscos.
mais a gente consegue diminuir os riscos para poder evitar que você tenha as complicações, te trazendo uma maior segurança e reduzindo os riscos cirúrgicos, tá bom? Além disso, a gente vai, com os exames, nós vamos a controlar algo que esteja em deficiência no seu organismo. Por exemplo, se você está com anemia grave, nós vamos fazer uma reposição de ferro antes. Se o paciente tem uma deficiência grave de vitamina B12, vamos fazer, então, a correção dessa vitamina. Então, nessa fase, os exames é muito importante para poder ver como é que está o estado, o seu estado geral, fazer a dosagem dos hormônios e também para poder equilibrar o que tiver ainda abaixo dos níveis, os nutrientes, as vitaminas, os nutrientes que estiverem abaixo dos valores normais. E é nesse período também que nós fazemos a avaliação da função pancreática. É aqui que eu queria chegar com vocês. Nós fazemos a avaliação da função do pâncreas para poder saber se você pode fazer a cirurgia do diabetes. E aqui também que nós vamos avaliar se você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Eu sempre faço a conferência para poder confirmar que você tem, que o paciente tem diabetes tipo 2 antes de indicar a cirurgia para ele. Volto a dizer, e o principal, saber se o seu pâncreas ainda está funcionando, porque se ele não estiver funcionando, você vai perder, não vai poder fazer, infelizmente, a cirurgia do diabetes. A avaliação multidisciplinar também, ela é muito importante. É nessa parte que o pré-operatório não é feito também somente pelo cirurgião. Nessa parte, envolve uma equipe de profissionais. Então, você vai ter que passar pelo nutricionista. O nutricionista vai orientar a parte alimentar do pós-operatório imediato e também do pós-operatório tardio, né? Ele vai acompanhando você à medida que você vai tendo o controle do diabetes. Mas durante a fase pré-operatória, ele vai te passar a dieta pré-operatória e a dieta do pós-operatório imediato para que você tenha uma boa recuperação e evite complicações, porque sair da dieta durante o pós-operatório, durante a recuperação, também é risco. Por isso que você tem que seguir as orientações. E também passa pelo psicólogo, vai passar pela equipe médica também, que é o endocrinologista, o anestesista também passa, visita nos pacientes antes da cirurgia, tá certo? Isso por quê? Por que a gente tem essa equipe multidisciplinar? Porque a cirurgia metabólica, ela é uma mudança global, tá certo? Então, ela vai exigir que você tenha mudança de hábitos, tenha mudança de comportamento, mudança principalmente da forma de você alimentar. O seu metabolismo, depois da cirurgia, ele vai ter uma mudança. Ele vai ser reativado para poder fazer com que você libere os hormônios incretínicos para que você possa ter o controle da glicose e reverter o diabetes, e assim, trazendo, com essa preparação toda, trazer uma maior segurança no seu resultado e segurança para você no pós-operatório, evitando complicações, tá certo? Então, olhe para vocês verem o tanto que é importante o pré-operatório. Todo mundo acha, volta a dizer, que o pré-operatório se inicia dentro do centro cirúrgico, e não é dentro do centro cirúrgico. Ele vem bem antes, é uma etapa fundamental. Além disso, vamos ajustar também as medicações. Então, se o paciente está tomando insulina, está tomando comprimido, algumas medicações têm que ser suspensa. Vamos dizer o seguinte, o paciente está tomando Forxiga, por exemplo, ele vai ter que suspender a medicação pelo menos uma semana antes. Por quê? Porque o Forxiga pode dar o paciente está tomando Forxiga, tomando Jardiance, essa classe de medicamento, pode trazer algumas complicações se o paciente operar e estiver tomando essas medicações. Além disso, a glicose. Então, vamos ajustar essa medicação. Às vezes a glicose está muito alta, ele não está conseguindo controlar, está difícil controlar, mas fazendo pequenos ajustes, nós conseguimos abaixar um pouquinho essa glicose, para o paciente poder fazer a cirurgia de uma maneira mais segura. Claro que tem paciente que, infelizmente, não consegue ter grandes controles da glicose no pré-operatório. Então, tudo é feito de forma personalizada. Isso por quê? Porque cada paciente é uma individualidade, cada paciente é um perfil, cada paciente é um organismo diferente. Então, esses cuidados são muito personalizados e por isso que a gente pede exame, por isso que a gente acompanha o paciente. Então, o objetivo é tentar manter a glicemia desse paciente no pré-operatório o mais controlado possível, né?
dentro do que o paciente consegue, porque também é difícil, igual eu falei, não é tão fácil, avaliar a função pancreática desse paciente para que ele possa ter uma boa recuperação e uma chance de ter uma excelente remissão da sua doença. Então, a preparação com a medicação também, ajustes de medicamento é muito importante. Controlar, usar insulina, reduzir insulina, tirar medicação que pode complicar, tirar S, por exemplo, que pode oferecer sangramento, tirar anticoagulante. Então, tudo isso a gente faz durante o pré-operatório para poder garantir a segurança durante a cirurgia metabólica, durante e depois no pós-operatório. E a dieta no pré-operatório também, como eu disse, ela é importante. Quem passa isso é nutricionista. Uma dieta, ela vai começar com a dieta mais líquida durante a fase inicial e depois ela vai evoluindo a consistência dela. Ela vai tendo uma evolução. Essa dieta no pré-operatório, principalmente no pré-operatório, ela vai preparando você para você... primeira coisa, ajudar na limpeza da parte, né, da parte gástrica. O paciente que tem diabetes, ele tem uma estase gástrica, ele tem uma gastroparesia que dificulta o esvaziamento. Então, a gente entra com a dieta mais líquida, mais restrita para esse paciente no pré-operatório, para poder evitar que tenha resíduo alimentar no estômago do paciente na hora da cirurgia, tá certo? E isso vai ajudar bastante também, claro, durante o ato cirúrgico, durante a anestesia, o paciente estando com o estômago limpo, o estômago vazio, diminui riscos, né, do paciente fazer um vômito, fazer uma aspiração desse conteúdo. Então, tudo isso é pensando que o paciente diabético é um paciente diferente de outros pacientes e que nós precisamos dar um tratamento personalizado. E, como eu falei, o controle glicêmico, que é muito importante também. A tentativa desse controle glicêmico para poder proteger o paciente dentro da medida do possível, porque nem sempre é possível, né? E as expectativas do paciente no pré-operatório serve também para poder alinhar essas expectativas durante a consulta. A cirurgia, a gente sempre fala, eu sempre gosto de deixar isso para o paciente. Então, no pré-operatório, eu sempre explico para ele que a cirurgia não é milagre. Não existe mágica em cirurgia metabólica, na cirurgia do diabetes. Ela é, sim, uma ferramenta poderosíssima. Ela consegue fazer que você reverta o diabetes tipo 2. Ela consegue fazer com que você controle sua glicose. Ela consegue fazer com que você pare de usar a insulina, pare de usar as medicações na maioria dos pacientes que operam. Mas você precisa ter um compromisso com a sua cirurgia. O paciente tem que entrar consciente e comprometido com esse tratamento, sabendo que ele é um tratamento. Ele é um tratamento, apesar de que ele vai ter benefícios também para alguns pacientes. A gente opera pacientes sem obesidade grave também, que aqui também é outra dúvida que eu sempre explico no pré-operatório. Não é cirurgia para obesidade mórbida somente. A cirurgia metabólica é para pacientes que não têm obesidade grave também. Podemos operar pacientes sem obesidade grave. E pacientes que têm obesidade também vão se beneficiar, além do controle. Pacientes que têm obesidade leve, moderada ou grave, também vão se beneficiar da perca de peso. Controla a glicose primeiro e o benefício secundário é a perca de peso, tá certo? E a parte emocional desse paciente também é importante. Então, por isso que o paciente passa pela psicóloga antes, para poder estar alinhado com a psicóloga, os desejos que o paciente tem, ver se ele está preparado, ver se ele tem o entendimento, a cognição, se a família está apoiando esse paciente. Eu não opero o paciente que a família não esteja apoiando, só se eu não estiver sabendo disso, tá certo? Mas é importantíssimo que o marido apoie, que os familiares apoiem, porque é uma decisão importante e precisa ter comprometimento do paciente e da família, principalmente nessa parte emocional. O paciente já está fragilizado, está sofrendo com a doença, sofrendo com diabetes tipo 2, sofrendo para poder, não consegue baixar a glicose, está vendo aí perder a visão, perdendo o rim. Quer dizer, é um paciente que está ansioso, que está sofrendo. Então, precisamos trabalhar a parte emocional desse paciente e também precisamos que a família entenda esse componente emocional, que ajude ele nessa preparação emocional e apoie ele nessa decisão tão importante que vai
restaurar a saúde, dar uma qualidade de vida para esse paciente no pós-operatório com a reversão do diabetes e o controle da glicose. E nos últimos dias antes da cirurgia, a gente orienta que o paciente deve manter a dieta que o nutricionista indica, hidratar bem, né? A dieta mais líquida, ela é mais restrita, tentar dormir adequadamente, né? Ficar mais calmo. Tomou a decisão, tenta tranquilizar, porque o melhor está por vir para você, que é o controle da sua glicose. Você está fazendo algo para poder melhorar a sua saúde. Cumprir todas as orientações que a gente passa para vocês, né? A equipe médica vai passar. Então, cada detalhe é importante. Então, o pré-operatório, volto a dizer, não começa no centro cirúrgico, não começa na mesa de cirurgia, ele começa muito antes. Então, o pré-operatório, ele é, sim, o alicerce da cirurgia do diabetes tipo 2. E nele construímos a base para você ter um novo metabolismo, para você ter uma nova função metabólica, estimular esses hormônios, para você dar uma virada de chave, ganhar uma nova vida, botar o seu metabolismo para poder funcionar ao seu favor, tá certo? E eu, como eu prometi, vou mostrar para vocês aqui agora, aqui, ó, o vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo, mais ou menos para vocês entenderem aqui, ó. Essa aqui é uma etapa importante. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui, esse aqui é o... Peraí. Olha lá. Tá aí, ó. Isso aqui é como é que é a cirurgia. Olha para vocês verem. Deixa eu... Essa parte aí, ó. Olha para vocês verem aí. Aí, ó, essa parte onde está passando a pinça, a parte de lá, onde está agora, é a parte que a gente... É um lado do intestino. O outro lado lá, ó, que agora a pinça tocou, é a parte de baixo, que eu falo para vocês. Nós pegamos a parte do intestino, uma parte que está ali embaixo, mais baixa do intestino, e nós subimos essa parte para fazer a anastomose. Para quê? Justamente para poder a comida chegar mais rápido e fazer a liberação do GLP-1, que é aquele hormônio que eu falei para vocês, falo em vários vídeos para vocês, que é aquele hormônio que devolve a função da insulina para poder a insulina funcionar, controlar a glicose e reverter o diabetes tipo 2. Então aí, ó, tá preparado aí, coloquei um do lado do outro. Vocês estão vendo as pincinhas aí, ó? Essas pinças aí são de laparoscopia, são fininhas. A cirurgia é feita pelos furinhos, né? Então tá aí. Olha para vocês verem aí. E nós vamos fazer a emenda. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês agora aqui, já emendado. Deixa eu mostrar para vocês, olha lá. Então aí, ó, olha para vocês verem. Eu estou mostrando aí, já está o estômago remodelado, e isso aí que você está vendo embaixo, já é o intestino feito, olha lá, os pontinhos, aí, ó. Isso aí, ó, já é anastomose, o desvio que a gente fez aí, ó. Olha aí para vocês verem, ó, a pinça está baixando, aí, ó, a comida agora já vai cair rapidamente nessa parte de baixo do intestino, que a pinça está apertando, e aqui já começa a liberar o hormônio. Por isso que a gente sempre fala que a partir do momento que faz a cirurgia, o metabolismo já começa a mudar de forma instantânea, para poder estimular GLP-1 e devolver a função do controle da glicose, da insulina, revertendo o quadro de diabetes tipo 2. Olha para vocês verem lá. Então tá aí, vocês viram a anastomose. O estômago também foi remodelado, ele foi ajustado para poder ajudar também nesse processo. Então do lado ali já está o estômago, esse mais cheinho aí já é o estômago aí, ó, onde está esse lacinho. Então, veja aí, ó, que nessa cirurgia, o estômago, diferente da cirurgia bariátrica clássica, que é aquele estômago pequenininho, esse estômago, nós fazemos um ajuste dele, mas ele continua tendo o trajeto normal dele, o trajeto para o duodeno, e fazemos aqui a anastomose. Então, o estômago, na cirurgia metabólica, ele é um estômago que tem boa parte dele preservada, as áreas anatômicas bem preservadas, entendeu? É bem diferente aí da cirurgia da redução do estômago, tá certo? Então, se vocês gostaram do meu conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, tá certo? Compartilhar os vídeos, ativar o sininho aí, curtir bastante, para que vocês me ajudem a divulgar
esse conteúdo de qualidade, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Vou insistir novamente que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para poder divulgar essa informação de qualidade. Tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no Paulo Reis TV.